Começamos a nossa história em um campo de arquearia. 3 garotas estavam tentando acertar as flechas enquanto uma pessoa falava que o terceiro ponto estava começando a acontecer. Todo mundo só tinha uma última flecha colocada em seu arco e lá estava o mais novo praticante de todo aquele lugar, o jogador Yo Sang-gyun. O comentarista continuava falando que ele era uma pessoa que pegou todos os pontos possíveis existentes enquanto tentava acertar o alvo. Ele obviamente fez aquilo. Então se perguntavam como a última flecha seria. Será que acertaria no topo de tudo e ainda mais perfeita? Logo o garoto prepara seu arco e começa a se preparar para atirar com tudo. Ele solta a flecha e ela voa com tudo em direção ao alvo. Logo as pessoas começam a gritar, pois a flecha bateu bem no meio do alvo. Todos ficam felizes com aquilo. O mais perfeito centro possível. Ele conseguiu acertar. Ele era um gênio desconhecido pelas pessoas. Hoje todo mundo conseguiu visualizar o vencedor mais novo possível na competição nacional. Logo uma folha voa e bate com tudo na cara dele. E logo voltamos para a realidade. O nosso protagonista estava levando uma bronca do seu chefe que perguntava onde ele estava indo todo distraído. O protagonista pede desculpas e começa a juntar os papéis no chão. Logo o chefe pede para ele preparar todos aqueles documentos de novo pois estavam todos horríveis. Ele pega tudo aquilo tremendo. Então o chefe fica se perguntando como as pessoas conseguem contratar esses seres humanos que não fazem nada. O protagonista silencioso sai da sala. Logo ele se encosta na parede e começa a respirar fundo falando que fez um bom trabalho segurando tudo naquele dia. Mais tarde naquele dia ele foi para casa e logo se lembra de que era um gênio literal. Hoje todo mundo conseguiu ver aquilo. O protagonista estava jogando naquele momento. Já se faziam 10 anos desde que aquela coisa aconteceu. Então voltamos 10 anos atrás para o grupo de treinamento de arquearia. Era tudo que o protagonista tinha naquele momento. Ele puxava as flechas da arquearia pois precisava de muito dinheiro. Ele vivia sozinho com a avó e tinha a chance de conseguir fazer tudo aquilo acontecer. Era necessário, porém ele colocava tudo no prato dele dia após dia. Ele continuava atacando flechas de novo sem parar. Foi nesse ponto que ele percebeu seus troféus. O quão incrível era algo que ele conseguiria dominar. Atirar flechas apenas por um propósito e ter confiança no destino que traria um futuro belo. Mas foi um acontecimento específico que fez tudo dar errado. Um carro bateu e o protagonista tremeu a mão. As pessoas que estavam treinando ele conseguiram colocá-lo naquela companhia e ele se tornou uma pessoa que agora conseguia trabalhar. Era o suficiente para ele prever o passado dele. Logo ele assistiu a uma transmissão ao vivo de algum videogame. Ele ficava de olho em todos eram as pessoas que estavam fazendo transmissão de jogos completos. Agora estava muito difícil. Esses dias a conversão completa é um jogo que faz sentido para você pisar por cima dentro daquele mundo. Era a melhor experiência existente na base dos videogames. Agora você poderia jogar os jogos com um dispositivo chamado cápsula. O jogo era chamado de jogos de cápsula. A cama do lado da cápsula encostava e deixava sua perna e seus braços muito confortáveis. Era apenas como os sonhos do protagonista. Porém era muito caro. Ele deveria considerar a si mesmo muito sortudo e abençoado por conseguir assistir aos jogos dessa forma. Então dentro de uma das transmissões ao vivo um inscrito acabou doando uma grande quantia de dinheiro. A missão era que ele deveria acabar com um javali com o arco em 15 minutos. Ele falou que iria fazer 100% naquele jogo. A pessoa que estava fazendo a transmissão acabou jogando as flechas para terminar aquela batalha. Porém o porco ficou perdido sem entender nada pois todas as flechas erraram. As pessoas estavam comemorando. Então naquele momento ele percebeu que outras pessoas estavam doando dinheiro. Pois ele não consegue não usar um arco. Como ele poderia escolher aquilo? A pessoa que estava transmitindo pede para o pessoal ficar quieto pois eles pegaram o que acharam que era tudo possível naquele jogo. A mecânica era simplesmente antiga e também muito horrível fazer aquilo. O protagonista percebe que de acordo com o cara que estava jogando o jogo funciona. Então o que ele poderia dizer? Talvez fosse uma mentira algo que o protagonista nem poderia contar a eles. Não importa o quão falho seja o jogo a pessoa que esteja jogando. Muitas pessoas incluindo o protagonista é aquele cara que anteriormente não conseguem sacrificar nem mesmo a si mesmos para fazer o próprio bem. O conhecimento de todo mundo também seria interessante para o protagonista. Então ele fecha o aplicativo e acaba desligando o computador pois agora era hora de dormir. Quando ele acordou, estavam reestruturando a empresa. Então mandam o protagonista embora. Deveriam dizer que ele estava saindo sem qualquer problema agora e era para ele tomar conta de si mesmo. Porém durante todo o teste que ele fez havia uma grande chance dele não conseguir pegar tudo aquilo. O protagonista vai assinar e logo o chefe pergunta se era verdade. Ele fala que sim pois estava saindo. O que ele diria agora então ele vai pegar uma severança consigo mesmo. O chefe percebe que o protagonista é realmente uma pessoa muito rápida em fazer essas escolhas. Então se ele se importa com tudo aquilo ele deveria simplesmente sair daquela situação. Certo dizem que não deveria ser dessa forma então ele deveria ter as próprias conexões.
Naquele momento todas as pessoas que estavam sendo contratadas ali tinham muitos problemas. Alguns conseguem se graduar na universidade para fazer melhor outras coisas para conseguir trabalhar. Além disso, os estudos também eram um desafio pois muitos não conseguiam estudar inglês, o que não era suficiente. Não havia muitas escolhas para o protagonista. Então logo ele vai embora para casa e se deita na cama olhando para o teto. Ele pensa no número 28. Então a luz que estava logo acima dele começa a virar alvo na direção dele. 10 anos atrás ele tenta dar mais um tiro. O atleta que venceu mais cedo contudo era graduado de uma escola interessante. Então naquele momento o protagonista percebe que não havia nada para colocar no próprio resumo. Ele não consegue voltar para o passado. Fica pensando o que deveria fazer agora até que recebe uma notificação de que alguém estava começando uma transmissão. Por conta de tudo que era possível naquele jogo ele decide dar uma olhada. Será que tudo era possível dentro daquele jogo? Ele tenta atirar com flechas como se fosse o passado dele. Isso também seria possível. Se ele mostrasse o protagonista fazendo isso talvez fosse interessante. Mas de qualquer forma como ele poderia fazer para se tornar popular? A pessoa que estava fazendo a transmissão, o protagonista percebeu que assistia e parecia que aquela cara não era tão boa assim no jogo. Parece que um monte de pessoas gostava bastante disso comparado com uma transmissão como aquela. O protagonista fica se perguntando quantas pessoas realmente tinham muitas habilidades por ali. Ele começa a ver todas as transmissões e parece que há muito mais do que ele pensava. Na realidade tem muitas pessoas com habilidades. E também parece que outras pessoas mostram suas habilidades e ensinam a fazer essas coisas. Há muita coisa que ele estava tentando melhorar assistindo às transmissões. Era apenas dessa forma que o mundo dos esportes funcionava. O protagonista pensava que na realidade as escolas da cidade, o sangue e a variedade de situações que poderiam acontecer. Porém naquele mundo em que ele estava era muito similar à vida que ele tinha quando era mais jovem. Uma vida dedicada à competição sem estabilidade, aumentando o nível e o estágio ao longo do tempo. O mundo simplesmente era justo e bonito. Talvez ele acabe abrindo o aplicativo. Ele deveria começar a fazer as suas transmissões logo em seguida. Nos próximos dias estava numa loja e alguém perguntou se ele iria querer comprar uma cápsula também. O protagonista respondeu que sim. Logo ele estava conversando com um amigo. O amigo ficou surtado pois o protagonista iria usar todo o próprio dinheiro para jogar jogos e perguntou se ele estava maluco naquela situação. Nunca tinham visto ele jogando um jogo daquela forma e se questionaram se ele não se lembrava de como usava o arco ou algo do tipo. O protagonista não conseguiu responder. Então ele foi comprar uma cápsula e perguntou se era bom nos jogos. No entanto, o protagonista iria fazer tudo aquilo seriamente. O amigo começou a ficar bravo falando que o protagonista deveria começar a ser realista consigo mesmo. Mas ele via como as pessoas estavam tão problemáticas. Como seria jogar aquele jogo de verdade? Na companhia passada aquele cara era apenas um colega em quem o protagonista confiava, mas também não havia uma pessoa em quem realmente valesse a pena confiar naquele lugar. Viver a vida completamente oposta do protagonista, ele era uma epidemia, uma elite entre as elites que cresceu com uma família saudável e seguiu um caminho sólido para o sucesso. Então qualquer coisa que falasse parecia que estava sendo resolvida. O amigo perguntou se estava sendo escutado naquele momento e como ele deveria fazer para ficar melhor naquela hora. Porém o protagonista não sabia como ele poderia ficar melhor nos jogos. Era apenas uma metáfora de tudo aquilo. Eles perguntaram quanto custava uma cápsula e o valor era 4.000 moedas. Naquele momento ele ficou pensando que o que custava 4.000 já estava quase fechando. Então ele teria que adicionar uns equipamentos e também tinha eletricidade que era muito alta. O protagonista perguntou se era necessário algo além do produto de 4.000 que ele precisaria. Eles disseram que era necessário apenas aquilo de 4.000. O protagonista perguntou se poderia ser acima de 40 milhões e disseram que até mesmo se ele pegasse um carro que valesse tudo isso seria o que era necessário. Apenas o dinheiro. O protagonista achou que tudo aquilo poderia funcionar. Então ele deveria esperar um pouco pois estava sem emprego e naquela situação. Logo em seguida ele ficou pensando no que poderia fazer. O amigo dele o levou para algum lugar. Era uma loja distante e eles ficaram pensando no que deveriam fazer. Era um lugar para alugar cápsulas e aquele lugar não vendia apenas mas também usava as cápsulas. Eles também reconheceram mais uma pessoa ali por perto. Era alguém que trabalhava no local e perguntou se o protagonista estava disposto a comprar uma cápsula. Eles pensaram em dar uma por um preço muito mais barato. Naquela situação ele era o dono daquele lugar para cápsulas como esperado de um amigo de elite. Então o protagonista fez uma joinha para seu amigo e o amigo devolveu o joinha, mas não entendeu o que o protagonista estava fazendo naquele momento. Logo em seguida ele começou pela primeira vez na vida, tudo estava por ali. Então logo chamou o protagonista e disseram que depois ele poderia comprar, mas antes poderia dar uma olhada primeiro nessas coisas. Ele estava tão próximo que era hora de pegar algumas informações físicas do protagonista, pois para usar a cápsula a biometria era necessária. Então eles estariam ali por perto novamente depois de um bom tempo. Eles falam que está tudo bem.
Logo o amigo do protagonista agradece bastante por aquilo, mas não era nada. E honestamente pensando no amigo dele, ele poderia simplesmente parar de fazer esse tipo de coisa, pois tem muitas pessoas que já gostam dele. Naquele momento o protagonista poderia ser carregado após assistir todas as pessoas fazendo aquelas transmissões. Os jogos são um pouco caros naqueles dias e muitas pessoas erram acreditando que podem mostrar seus talentos nos jogos. Porém, na realidade isso nem ao menos se torna uma realidade. Ele pensa nesse tipo de jogo e a realidade é um pouco diferente. O amigo do protagonista pergunta o quão diferente era daquilo. Bem, ele consegue usar habilidades físicas e ainda tem algumas coisas que são mais sérias. Tipo, não tem física limitada e também não tem nada que seja algo de habilidade. No final das contas era sobre força mentalista. E como ele não era muito bom na companhia, ele foi mandado embora. Então deveriam desistir de jogar um jogo também, mas quando o tempo vem nesses momentos era hora de simplesmente confortá-lo com o que pudesse. Porque umas pessoas dessas não podem ser muito jogadas para baixo. Esse era o melhor a se fazer, acreditar que a vida inteira poderia ser dentro daquela cápsula. O jogo que ele estaria acessando agora se chamaria Olimpíadas Reais por conta de que ele já fez arqueria. Então ele poderia conseguir fazer as coisas certinho. Era para dizer a ele o resultado e decidir depois da situação. Então ele fecharia a cápsula. Quando ele fecha a cápsula, o protagonista se sente uma sensação estranha, porém muito legal. O corpo dele estava ali, porém se sentia como se estivesse indo em um lugar totalmente diferente. E quando começa a abrir os olhos ele se sente entrando em um canal. Até que uma folha começa a cair. O protagonista se sente no seu passado novamente. Ele olha para suas mãos e naquele momento vê o arco. E tudo estava se mexendo perfeitamente. Logo ele escuta um barulho de uma voz que estava gritando que ele chegou lá com o seu arco. Então ele foi recebido de um presente diretamente da sua infância. Aquilo não poderia ser real, era muito similar à realidade e parecia mais como uma Olimpíada. Então eles falam para a primeira flecha. O protagonista segura e logo se lembra do seu amigo falando caso ele tenha se lembrado como usar um arco. O protagonista se pergunta como ele poderia fazer aquilo, pois suas mãos estavam tremendo bastante. Até que ele olha para o chão e começa a ficar emocionado. As pessoas que estavam olhando pela televisão como o protagonista estavam jogando estavam de olho, pois o protagonista ainda não atirou. Talvez ele estivesse nervoso naquela situação, pois os jogadores normalmente ficam assim. Ele é muito calmo na questão de tudo, mas por que ele estaria nervoso justamente agora ninguém saberia o porquê, mas era porque era diferente. A tensão do arco e o sentimento da pegada, tudo era diferente da realidade. Ele segura o arco perfeitamente e agora que nada mais estava tremendo, aquilo não era realidade. Então ele atira e acerta bem no meio. Eram 10 pontos. Feito. Então ele simplesmente apareceu e conseguiu mais 10 pontos naquela situação. O protagonista jogou de novo e na terceira flechada também foi 10 pontos. E assim que ele soltou a quarta, mais 10 pontos. Todos os tiros do protagonista valeram a pontuação máxima e as pessoas ficaram embasbacadas com essa situação. Perguntaram se aquilo era arqueria. Logo perguntam para o dono do lugar se não era tão diferente da realidade assim. Mas era por conta de que o protagonista talvez estivesse se adaptando rápido. Não se importava com como era a situação, ele parecia muito diferente. Então perguntam, qual é a identidade real do protagonista? Como ele finalizou o game e ganhou também o jogo, ele acaba saindo um pouco e o pessoal fala que aquilo foi incrível. Era apenas achado que era uma perda de tempo e que ele compraria as coisas de segunda mão como isso. Perguntaram como o protagonista estava e como ele achou. Ele pergunta por que é que ele estava cabisbaixo. O que aconteceu? Ele estava um pouco cansado. Essas coisas assim. Então a mão dele começa a tremer novamente quando ele levanta. Logo perguntam para o protagonista qual era a verdadeira identidade dele. Ele então passa por um bom tempo pensando naquilo. O amigo do protagonista estava pensando, já que ele era o medalhista de ouro mais jovem existente no país. Ele fica pensando sobre isso. Como essas coisas poderiam acontecer? Eles ficam consolando um pouco o protagonista, mas aquele acidente aconteceu. E na realidade todo mundo poderia ter ajudado ele naquela hora. O amigo dele estava vendo o protagonista naquela situação e ajudando ele. O protagonista realmente gosta muito de arquearia. Naquele momento voltamos para o protagonista cabisbaixo. Ele estava chorando de felicidade pelas coisas que aconteceram por ali. Já se passou muito tempo desde o último tiro de flecha dele. Será que ele se lembra de como tirar uma flecha? Obviamente que sim. O protagonista ri. Como ele poderia esquecer daquela sensação? Ele se lembra como se fosse no dia anterior a um acidente que aconteceu do nada. Era frio e indiferente e aquilo tudo parecia estar no rosto do doutor do protagonista. O sonho que ele tinha deveria ter sido desistido naquele momento. Então ele começa a chorar de novo. O pessoal percebe isso e tenta ajudar o protagonista, mas ele pede para não se aproximarem, pois era extremamente vergonhoso alguém ver ele chorando. Então o amigo dele sorri. A conexão da cápsula estava completa. O programa também estava instalado. Tudo isso estava na casa do protagonista.
Ele pede para começar e parece que ele também poderia começar uma transmissão agora mesmo, mas era uma missão completamente diferente. Ele agradece ao amigo dele por ajudar em tudo aquilo naquela situação e o chefe também daquele lugar estava chorando bastante. Parecia que não era uma coisa perdida, era apenas uma barganha. Então era hora de começar a transmissão dele. Naquele momento ele decide verificar as categorias como o jogo já estava escolhido. Ele escolhe um jogo de cavaleiros, um jogo no tempo medieval focado na vida real e na marcenaria. Era um jogo cheio de realidade e também de combate. Não precisava ser muito popular, mas era um jogo que o pessoal gostava que fosse bastante interessante. Naquele momento jogos populares tendem a ser as coisas que mais aparecem agora nos jogos que o pessoal mais está jogando. E aquele jogo tinha um reconhecimento moderado já que não eram muitas pessoas que estavam fazendo transmissões daquele jogo pois era muito difícil. Era uma escolha muito interessante pela primeira vez. Então ele customiza seu personagem e tudo iria começar em 5 segundos. O protagonista fica nervoso e logo sente a mesma sensação da primeira vez que entrou. Então alguém estava falando com o protagonista até pedirem para ele acordar. Quando o protagonista abre os olhos ele estava de ponta cabeça e completamente machucado. Naquele momento logo em seguida ele se arruma e percebe que estava numa carruagem com o seu rosto todo ferido. Quando ele olha para frente para verificar o que estava acontecendo, uma guerra estava correndo na sua frente. Ele perguntou por que o pessoal estava ali. Logo alguém grita. O protagonista estava naquele local e ele poderia tomar outro ataque naquele momento. Ele pede desculpas. Então ele foi o cara que bateu no protagonista. Eles falam que o protagonista não vale a pena. Bandidos estavam atacando e ele deveria pegar uma arma e seguir em frente. Então aparece uma tela para o protagonista escolher uma arma. Era um menu de seleções. Então ele decide averiguar o que estava acontecendo. Ele não vê um arco. Não estava nem listado nas opções. Eles perguntaram se era um desafio do arco. Logo ele fica pensando o que poderia acontecer. Porém ele toma um susto pois acabou percebendo que tinha gente entrando para ver a transmissão dele. 5 pessoas estavam ali. Então ele acha que escolheu o jogo certo, um desafio. Então ele pergunta se os arcos não são muito bons. Logo a pessoa pergunta se o protagonista viu as notícias sobre o que estava acontecendo. Arcos poderiam acertar aliados e também cair nas suas armaduras. Além disso, há a chance de manejar a quantidade de flechas que ele tem para levar consigo mesmo. Então era assim que funcionava. O protagonista agradece por saber daquela situação e diz que iria com um arco. Já que ele selecionou o arco, as pessoas perguntaram o que tinha acontecido, por que ele estava fazendo aquilo. Logo as outras pessoas percebem que o protagonista era uma pessoa muito novata no jogo e que era muito bom que tivesse pessoas ali. Eles estavam fazendo um desafio completamente apimentado para ele. Começaram a sentir o cheiro de pessoas novas vindo, mas era por isso que as transmissões de novatos eram as melhores. Parece que eles não são tão bons em ajudar os novatos com isso, mas de qualquer forma ele escolheu o arco. Então perguntam onde está o arco dele. Logo em seguida uma pessoa toma uma flechada do lado dele e o arco começa a sair voando. O protagonista percebe isso pois o arco cai em sua mão. Ele ganhou um arco e também 20 flechas juntas. O pessoal que estava assistindo a transmissão percebeu que o protagonista ficou assustado de primeira e falam que ele assassinou aquele cara. Isso acontece quando ele escolhe o arco. A pessoa que estava ajudando o protagonista pergunta se ele não vai ajudar o pessoal rapidamente pois ele é muito patético e era para tomar um ataque logo com aquele ponto de vista dele. Ele nunca vai acertar em um ataque também. Então o protagonista se prepara com sua artéria e simplesmente acerta um tiro na cabeça das pessoas. O pessoal da transmissão fica completamente perdido naquela situação e falam que era sorte de principiante. Realmente parece similar às Olimpíadas, algo que ele jogou mas era um pouquinho diferente da tradicional arqueria. Parece que algo estava entre a tradição e a modernidade. Ele vai começar muito bem naquele jogo. Eles perguntam se as flechas sempre dão um ataque. Eles falam que não, mas ele sempre pode acertar um ponto vital naquele jogo. Como era muito realista, o jogo realmente simula a localização dos órgãos. Então se você acertar um tiro na cabeça sempre poderá acabar com a luta de uma vez. Ele agradece pela explicação. Então ele vai dar mais um tiro. O pessoal fala que o protagonista é muito confiante e isso era muito bom de se ver. Eles não acreditam no protagonista por enquanto, então ele vai provar com o resultado. E lá estava o protagonista. Logo de primeira dá um tiro com tudo e aquilo já acerta a cabeça de outra pessoa. Há em torno de 20 bandidos naquele lugar e ele tem 20 flechas. Ele começa a acertar todas precisamente precisa de uma flecha para cada alvo. Então ele continua atirando as flechas perfeitamente naquela situação até acertar grande parte delas. Mas naquela situação os alvos, os inimigos estavam se movendo. Então ele tem que se preocupar caso não acerte um. Era mais fácil do que ele pensava. O próximo estava lutando com o chefe do protagonista. Naquele momento ele estava dando vários golpes pesados no chefe e o chefe estava defendendo. Era uma pessoa baseada no escudo. Então eles poderiam tomar um engano naquele momento.
O protagonista então começa a ver a luta acontecer para verificar o que estava acontecendo. Logo o chefe do protagonista dá um ataque direto e o escudo simplesmente é jogado para o lado. E é isso que dá abertura para o protagonista acertar a flecha direto na cabeça. Então para com tudo e parece que os bandidos foram embora. Aparentemente o escudo era o último que estava na situação. O protagonista fica meio perdido naquela hora pois as pessoas que estão conversando no bate-papo simplesmente pararam de conversar. Talvez ele ficar tão focado em atirar não seja algo que seja tão interessante assim não. Mas logo alguém manda o que aconteceu e o que estava acontecendo naquele momento. As pessoas começaram a rir daquela situação perguntando o que foi tudo aquilo que viram. Ele acertou todos os tiros na cabeça. Talvez seja um erro. O pessoal fica se perguntando se eles vão comer agora pois estava muito bom de ver e falam que o protagonista não era normal. Como ele fez aquela nova conta? O que era aquilo simplesmente? Ele atirou tudo com um arco e estava muito bom. Simplesmente acabou com o chefão daquele local. O protagonista pergunta se não é bom acabar com aquele cara mas não era como se não fosse permitido algo do tipo. Mas é que é muito difícil. Porém ele tinha dito anteriormente que as pessoas morrem quando tomam um tiro na cabeça. Porém os chefes normalmente não levam tiros na cabeça. Então o protagonista perguntou o porquê de ele ter atirado e eles perguntaram como o protagonista fez isso. O chefão tem um escudo que se move muito rápido então ele não tem o poder máximo. Ele simplesmente desvia das coisas que poderiam acontecer. Então significa que quando você estiver atirando as pessoas simplesmente vão desviar. Porém aquilo perguntam naquele momento. Se mirar não era tão difícil naquele momento e o protagonista fica silenciado e pergunta o que aconteceu. Será que ele realmente já atirou realmente na vida real alguma vez? Logo em seguida o chefe do protagonista se aproxima falando que a última flecha dele perguntou se realmente era o protagonista. E naquele momento acabam chegando em uma situação nos fora do jogo. O protagonista estava sendo um tópico realmente muito grande. Havia uma postagem falando que assistiram uma transmissão estranha anteriormente lá estava o vídeo do protagonista com a descrição de que um jogador novo super bom com um arco. E pergunta se realmente era daquele jeito. Ao dar play no vídeo eles veem o protagonista acertando todos os tiros na cabeça e falam que ele realmente foi incrível pois nunca viram alguém atirar um arco como ele. As pessoas realmente estavam muito felizes com essa situação. Será que ele sempre conversa? Naquele momento era a primeira vez que viam o chefe da missão principal ficar daquela forma. E ele era realmente bom. Fazia tempo que não se via uma pessoa desse jeito mas eles não conhecem aquela pessoa que estava transmitindo. Então era estranho. Então decidem averiguar muito mais perguntando qual era o nome daquela pessoa pois iriam reportar para captar o principal e verificar o que estava acontecendo naquele momento. O protagonista fica silenciado e fala que o nome dele é Almon. O pessoal começa a pesquisar aquele nome e acabam encontrando bastante. O pessoal sempre fala que iriam se lembrar da situação. A comunidade do jogo sabia sobre a idade e tudo mais, porém estava estagnada no próprio jogo por si mesma. A maioria dos usuários era muito entusiasta entre as coisas assim o ponto de interesse dos momentos de interação que tornavam a comunidade simplesmente com cada membro. Ou cada comunidade era como a conversação do mesmo tópico repetida por regulares até chegar no ponto que mudava todo mundo. Um post exclusivo mudou todo o assunto do pessoal que era sobre uma pessoa nova que simplesmente foi elogiada pelo NPC principal. Assistindo aquele vídeo era real. Você consegue ver a informação do corpo dentro da cápsula e ele simplesmente agradeceu bastante. E também não tem nenhum que matou o chefão inicial e simplesmente correu fora. O pessoal perguntava o que era isso. Provavelmente era um clickbait ou algo do tipo. Porém realmente era interessante ver como o NPC inicial agradecia pelas coisas que aconteciam. Será que eles estavam jogando o jogo errado porém aquilo provavelmente era falso e era alguma coisa que o novato estava fazendo? Então eles perguntam se a pessoa realmente assistiu ao vídeo naquele momento. Perguntaram se não era uma pessoa que estava fazendo o desafio do arco. Talvez fosse uma conta alternativa numa captura. Era impossível e obviamente talvez fosse uma conta alternativa criada por um novo corpo, o que provavelmente era muito difícil. Sobre isso porém reprogramar todos os pontos de dedo e simplesmente trocaram dizendo algo como se fosse muito fácil. Obviamente ele estava falando de forma estranha, porém eles eram o autor do post. E a pessoa realmente era uma pessoa novata e perguntar qual era o nome daquela pessoa que estava fazendo as transmissões. O protagonista estava vendo tudo isso. Estava meio embaçado com a situação. Ele nunca achou que esse tipo de coisa poderia acontecer. Ele fica olhando todo o pessoal. Então logo eles perguntam o que era muito bom, copiar o link e compartilhar com o pessoal. Logo o pessoal começa a prestar pouca atenção. O protagonista fica pensando sobre o desafio do arco. Para um veterano como Electron ele fica pensando nesse nome. E provavelmente era diferente daquele nome. O protagonista se lembrava de ver no topo dos rankings sempre que ele estava vendo as pessoas que transmitiam sem problema algum. Ele já escutou o que eram, um jogador formado e simplesmente um dos melhores que já existiram neste mundo.
um jogador lendário que estava por aí. E perguntam se a conta que ele fez era realmente feita ontem. Como ele poderia lidar com essa situação? Mas é porque aquele cara que era o melhor jogador não jogava mais aquele jogo. E simplesmente ele era bom em fazer os desafios de arco. Ele era literalmente uma pessoa muito boa para aquele jogo. Então agora ele está sendo comparado com aquele homem. Como ele poderia lidar com essa situação? O protagonista ouve essa situação. Ele fica silenciado e logo acaba ficando meio impressionado consigo mesmo, pois ele já fez transmissão por apenas um dia e já está sendo comparado com os melhores jogadores existentes no jogo. Mas logo pedem para todo mundo em qualquer situação continuar comparando aquele cara com um dos melhores jogadores. Ele provavelmente vai parar de fazer transmissões por conta da pressão que ele estava sentindo. E comparar uma pessoa novata com um dos melhores jogadores existentes do mundo parece ser um pouco cruel. Aquilo o coração do protagonista começa a bater de felicidade. Ele se pergunta se era real toda aquela situação. Então logo ele começa a olhar para o seu celular que estava começando a tocar. Era amigo dele e perguntava o que estava acontecendo. Logo naquela hora ele atende e acaba dando um oi para aquele cara. Ele acaba perguntando para o protagonista como foi a transmissão dele anteriormente. O protagonista agradece por tudo e fala que foi muito bom. Eles estavam muito felizes em escutar aquela situação. E perguntam se a cápsula está funcionando muito bem, pois o chefe estava um pouco preocupado com a situação. Ele fala que está tudo bem, que estava funcionando perfeitamente naquele momento. E perguntam se o protagonista já teve visualizações. Agora ele fala que talvez mais no final ele teve 20 visualizações naquele momento e era muito bom. Logo o amigo dele fica se perguntando embasbacado com aquela situação. Ele até grita no meio da empresa. Ele pede desculpas para todo mundo e pergunta como o protagonista conseguiu fazer tantas visualizações no primeiro dia dele. Ele fala que talvez ele tenha pegado um jogo muito bom naquele momento. E perguntam se era só porque ele é muito talentoso de alguma forma. Quando ele oferece um paraquedas para uma companhia muito grande, ele realmente poderia coletar aquilo. Era realmente muito bom naquele momento. Eles conversaram por um bom tempo até que o protagonista falou que tinha que desligar, pois ele ia se preparar para fazer a transmissão. Eles perguntam se ele já não vai fazer isso naquele momento depois de comer, mas o protagonista fala que não tem almoço nem jantar para ele. Aquilo era o trabalho dele naquele momento. O amigo dele fica sorrindo de felicidade e fala que era muito bom aquilo e ele nunca deveria trabalhar durante esse momento. Então ele agradece tudo, mas logo escuta que o chefe dele estava ali por aquele momento. O chefe estava muito irritado perguntando como ele conseguiria comer no momento como o amigo dele estava por ali. Mas logo o amigo do protagonista acaba desligando aquela ligação e o protagonista acaba rindo um pouco falando que estava ali pois o dono continua a mesma pessoa. O protagonista se prepara na sua cápsula e acaba abrindo ela. Ele pergunta se talvez deveria ter uma refeição um pouco mais saudável. Porém naquele momento era uma perda de tempo. Ele simplesmente queria começar o mais cedo possível a jogar. E já que ele chegou com tudo da comunidade anteriormente, o coração dele não parava de correr. A pressão que veio com todas as comparações, toda a atenção que ele estava sentindo por ser judiado naquele momento, o quão longe ele poderia ir simplesmente para sentir aquilo. A coisa era simplesmente incrível. A energia que ele ganha da atenção e o feedback das pessoas. E parece que ele realmente é uma pessoa que veio de um esporte magnífico. Logo ele começa a sua transmissão e o pessoal já começa a entrar em peso no bate-papo dele. Era simplesmente como ele estava se movendo muito mais rápido do que ontem. As pessoas estavam assistindo agora. Havia 189 pessoas assistindo e comentando com o protagonista dando bem-vindo dizendo oi para ele. O número praticamente pulou bastante comparado com o que ele tinha antes. Ele não esperava simplesmente que algo poderia vir daquela pequena comunidade. Ele nunca esteve numa situação anterior dessas, então ele estava um pouco nervoso. Ele acaba respirando e se sente como ele estava imaginando naquele momento. Aquilo não era o mundo real. Era simplesmente um jogo que ele estava jogando em terceira pessoa. Quando ele se distancia de si mesmo da realidade como essa, o nervosismo simplesmente aparece e desaparece como mágica. Então ele acaba dando oi para todo mundo e fala que era hora de continuar de onde ele parou anteriormente. Enquanto isso, o amigo do protagonista estava no trabalho apenas falando sobre como o chefe dele estava brigando enquanto ele estava comendo naquele momento. O chefe simplesmente foi uma pessoa muito chata. Mas era hora de se acalmar. Naquele momento as pessoas acabam agradecendo bastante para aquele cara e falam que iriam pagar a bebida na próxima vez. Era bom que eles estavam bebendo muito e também trabalhando de forma complicada. Ele sempre foi um cara muito negligente. Então agora que ele parou por um tempo ele chamou o protagonista porque tinha algo para conversar com ele, mas acabou esquecendo. Era sobre a cápsula. Logo ele acaba recebendo uma reunião na sala 3 e fala que estava indo logo direto. Ele acabou se esquecendo do que deveria falar para o protagonista. Ele pergunta se tem alguma otimização de corpo ou algo do tipo que deveria ser levado a sério, mas como ele se esqueceu o protagonista já tinha começado a sua própria transmissão.
Um pouco antes do protagonista dormir na última noite, ele estava pesquisando algumas coisas em alguns sites. Era simplesmente sobre o quão populares essas pessoas que fazem transmissões conseguem manusear a audiência dele nos casos controversos. Porém, era um tabu meio comum. E ainda mais do que isso, mencionar a visualização contaria um pouco de desrespeito. Na audiência naquele momento estabilizamos alguma rivalidade com outras pessoas que fazem transmissões. Eles deveriam estar anotando aquele momento. Não deixar a audiência pensar que ele era apenas uma pessoa que estava fazendo uma transmissão. Naquela hora ele deveria ter certeza de que as transmissões dele intimidavam pessoas que estavam assistindo como amigo para jogar um jogo ou algo do tipo. As visualizações de ontem, o protagonista começa a citar o nome das pessoas que estavam aparecendo por ali. Ele acaba agradecendo por essas mesmas pessoas aparecerem naquele momento. Então ele acaba falando que era muito incrível. O protagonista não se lembra do nick nem do mundo. Naquele momento ele vai fazer uma pergunta se o protagonista estava fazendo uma transmissão genial naquela hora, mas era hora de ir para o jogo que estava iniciando naquele momento. Então o protagonista continua. O jogo estava começando no meio dos cavalos e ele já estava fazendo alguns experimentos. Naquela hora era porque ele parou de fazer a transmissão um pouco mais e jogou também. Ele escutou que Roman introduziu o protagonista para o líder mercenário naquele momento. Então ele teve uma nova missão. O primeiro de tudo, ele tem que começar com algumas coisas interessantes. Então ele deveria explicar as coisas para o pessoal. Não tem nada de especial naquela missão. Aparentemente ele simplesmente acha que os mercenários estavam indo para uma guerra. Ele se sente mais como um guarda-costas naquela hora. Aquele jogo era insano de realístico. Ele sente como se estivesse realmente andando em um cavalo. Então o pessoal pergunta para o protagonista se era a primeira vez que ele estava andando a cavalo. Ele fala que não é verdade, porém tem algumas oportunidades nas quais ele poderia fazer isso. Era um diálogo realmente preparado e ele jogou algumas palavras naturalmente. Nesse caso ele poderia ficar familiar com aquela situação rapidamente. Ele começa a rir naquela hora e aquele NPC acaba dando mais um oi para o protagonista e fala que ele vai andar bastante de cavalo hoje. O pessoal começa a ficar meio em várias marcado com a situação, pois era a primeira vez de todo mundo vendo que aquele NPC estava sorrindo. Eles perguntam para o protagonista o que ele fez com aquele NPC. Ele fica se perguntando o que ele mesmo fez naquela hora. Logo pergunta o que era aquela missão que ele estava fazendo no começo. Ele tem um grupo de bandidos que poderiam aparecer naquela hora e pergunta se eles já vão aparecer logo. O protagonista perceberia isso. Percebe que um barulho estrondoso aparece. Eram os bandidos que estavam aparecendo logo atrás com cavalos. Eram os mercenários que estavam avançando com tudo. Então logo as espadas começam a se levantar e chocar contra as pessoas. A linha de frente estava completamente aberta e não estavam conseguindo se proteger naquela hora. E todo mundo começa a ser atacado. Eles realmente vieram. O protagonista estava pensando errado. Todo mundo começa a rir naquela hora. O pessoal está ficando muito animado também. E tinha algumas pessoas que estavam duvidando do protagonista, que desejavam a falha dele, mas provavelmente era apenas por diversão. Era uma reação muito comum no mundo dos esportes. Então ele estava bem familiar com essa situação. Era um pouco melhor silenciá-los naquela hora. E apenas o protagonista fala que os inimigos estavam se movendo rápido, mas não era nada de interessante. O protagonista prepara sua flecha e logo ele atira a primeira, que acaba passando direto por todas as pessoas, acertando na cabeça de um dos inimigos com tudo. A espada cai na hora e todo mundo começa a ir à loucura. Os bandidos perguntam o que aconteceu junto com as pessoas que estavam assistindo. O bandido simplesmente perdeu como se fosse nada com um tiro só. Apenas o protagonista pergunta se isso era demais. Logo ele percebe que haviam mais de 200 pessoas assistindo ele quando ele acertou o primeiro tiro. Era porque ele estava na frente e simplesmente achou que ele poderia ser o capitão. A sessão de comentários foi realmente muito comparada com o pessoal que estava assistindo. O pessoal realmente ficou bastante animado. Então o protagonista fala que vai para o próximo. Não era o suficiente para ele naquele momento. Ele se prepara para dar mais um tiro e depois mais outro e depois novamente várias e várias vezes seguidas. O pessoal fala que aquilo era muito legal e os bandidos começam a ficar desanimados e assustados. Então começam simplesmente a correr, dizendo que não poderiam ser pegos naquela hora ou que o protagonista não deixaria. Ele simplesmente sai correndo. Então acaba acertando mais uma flecha. Aquilo parecia muito bom para ele. A postura do protagonista era muito diferente. Logo o NPC principal acaba falando para todo mundo correr e pegar os bandidos. A missão ganha uma atualização. Agora eles deveriam perseguir e eliminar os bandidos que aparecem. Era hora de correr atrás de todo mundo para acabar com a missão de uma vez. Logo em seguida, depois de toda aquela situação, o pessoal vai para o fórum para averiguar o que estava acontecendo. No segundo dia, aquele mesmo novato abriu uma transmissão e conseguiu fazer tudo perfeitamente. O pessoal só estava falando do protagonista. Alguém acaba perguntando quem ele era e acaba vendo o clipe de todo aquele desafio.
Essa mesma pessoa fala que estava pensando quem era aquela pessoa estúpida que queria jogar um jogo sem ser tão popular. Porém ela era uma pessoa muito boa. Talvez ele seja como aquele cara, mas quando começa a ver os tiros percebe uma coisa. Ele se pergunta o que era aquilo. Pois todos aqueles bandidos foram simplesmente derrotados com uma flecha apenas. Eram tiros na cabeça que não paravam mais e acabavam com todo mundo. O contrato de fazer isso fazia com que morressem sem ao menos ter um momento para reagir. Aquilo era talvez um tiro perfeito vindo de uma pessoa que poderia ser perfeita. Logo aquele cara começa a se levantar com o tiro perfeito naquele jogo. O inimigo simplesmente acabaria caindo no chão se o crítico fosse muito forte. Porém isso só acontece com inimigos de um certo ranking. Em outras palavras, é possível um inimigo com o mesmo nível de um chefão simplesmente cair instantaneamente por ser acertado na cabeça. Porém isso deveria ser reportado na realidade. Aquele jogo tem um sistema escondido que apenas habilidades conseguem passar. E com o tiro certo na cabeça era o tiro perfeito. A maioria dos usuários nem ao menos sabe da existência desses tiros perfeitos. Todo mundo estava conversando com os veteranos puxando diferentes opiniões sobre toda a situação. Porém a realidade é que ninguém nunca usou aquilo e ele fica triste com isso. Era normalmente muito legal ativar aquela condição. O primeiro ataque deveria ser feito em 15 segundos sem tremer e simplesmente poderia acertar o centro do ponto vital do inimigo. De forma alguma aquela pessoa não era apenas acessível a isso, porém ele também parecia fazer todos os ataques como um tiro perfeito. Será que aquilo poderia ser um usuário usando trapaça? Não era como se fosse esse tipo de coisa, pois não era feito isso. Será que ele era um jogador que simplesmente jogava só aquilo? Ele se pergunta o que deveria estar fazendo naquela hora e acaba se assustando, pois o protagonista era um novato que estava começando o jogo agora. Logo o protagonista estava correndo atrás de todos os inimigos e o NPC fala que ele deveria tentar tirar enquanto andava, pois pensavam que aquilo poderia ser melhor para tomar uma vantagem. Mas o pessoal fala que era muito difícil acertar esse tiro. E então o protagonista gosta muito de usar o arco e flecha. Ele fala que está tudo bem. Logo ele entendeu ou precisa falar que tem certeza de que o protagonista vai conseguir, pois era ele quem estava tentando atirar. E o pessoal novamente vai à loucura, pois nunca viram aquela cara daquela forma. O protagonista nunca andou de cavalo antigamente e aquela era a primeira vez que estava em movimento. Porém ele sabe que pode fazer isso. Ele aponta o arco. Não importa o quanto ele tenha realizado, as mãos dele ainda tremem. Porém naquele momento ele simplesmente não poderia desistir por conta da situação. O tiro acabou acertando e o pessoal acabou gritando de felicidade. Para aquela situação ele estava mirando na cabeça, mas acabou acertando o pescoço ao invés disso. Isso não pode ficar desse jeito. Ele tem que materializar o movimento do corpo dele com o ritmo do cavalo também. Então deveria ser mais rápido. Ele acaba tirando de novo para ficar mais afiado. Ele atira com tudo e acerta na cabeça de um dos inimigos. Foi incrivelmente um tiro na cabeça perfeito. Ele faz isso de novo e mais uma vez sem parar até que todos caiam do cavalo. O pessoal não consegue acreditar nesse número de inimigos que poderiam simplesmente cair no chão graças ao protagonista. Já que ele é um bom arqueiro, eles nunca viram alguém atirar dessa forma na vida inteira. E realmente ele era o Robin Hood da era moderna. Eles não sabiam como todo mundo entrou no grupo. Era a primeira vez que o pessoal estava vendo todos aqueles NPCs ficarem daquele jeito. O protagonista acaba rindo um pouco. Ele era tão bom que acabou assustando todo mundo. Ele ganhou um dinheiro ali 100.000 wons. Isso acabou assustando um pouco ele. Ele conseguiu subir para jogar um demônio naquele momento e um senhor aparece falando para o protagonista que se lembraria do nome dele para sempre e continua com aquela mensagem. O protagonista acaba vendo a mensagem de presente. Era a primeira vez dele receber naquela coisa e jogando pela reação do chat. Talvez ele fosse uma pessoa famosa. Ele pergunta por que não estava tendo reação naquele momento. Ele deveria estar em choque por aquilo. Ele se pergunta o que deveria fazer. Então ele vai dar um tiro para o alto naquele momento e ele faria reação. Ele acaba atirando para o alto e o tiro acaba voando para as estrelas. O pessoal pede para explicar o que deveria acontecer e todo mundo começa a ficar assustado. O protagonista simplesmente acaba falando que a flecha desaparece, mas acaba voltando para a cabeça dele. E ele simplesmente acaba morto no jogo. Todo mundo começa a rir sem parar e aquele choque acabou trazendo todo mundo a ficar muito feliz. Naquela hora ele fica feliz que a reação é muito boa. Porque quando ele era jogador profissional ele sempre fazia esse tipo de coisa. Mas do nada um choque de realidade acontece. Algo desliga o protagonista e ele se pergunta por que foi jogado para a realidade de novo. Talvez fosse por conta do game over que tinha acontecido. Era talvez por conta da antiga geração da cápsula, pois não tinha um sistema de resfriamento e já estava muito calor lá dentro. Ele pergunta o que aconteceu com a transmissão, mas ela tinha acabado. O pessoal estava no bate-papo. Simplesmente acontece de estarem ali ainda. E o protagonista manda uma mensagem falando que o jogo acabou pois a cápsula dele era muito antiga. O pessoal pede para ele voltar pois ele é uma lenda. A reação dele estava melhor do que o protagonista imaginava naquela hora.
Ele teria um talento muito grande e isso acaba assustando o protagonista ao escutar isso. Talvez fosse uma coisa muito boa ser uma pessoa que transmite jogos. E esse incidente poderia acontecer sempre naquela hora. Porém, será que não era o momento perfeito para aquilo? Ele fala que era bom. Então ele fala que simplesmente faria o que faria ajustando o ângulo para acertar o alvo. Ele acaba mandando e diz que tudo aquilo era para a live stream de hoje. O pessoal começa a ficar muito animado com aquela situação. Logo ele recebe algumas mensagens extremamente irritadas dizendo que o protagonista estava em todos os lugares e que deveria tomar cuidado senão seria banido. Ele simplesmente acabou com uma transmissão para mais de 200 pessoas e ganhou um presente de uma pessoa chamada Cordialinin. O protagonista fica meio perdido e se pergunta quem seria essa pessoa. Então ele acaba mandando aquilo em um site de vídeo e encontra que aquele cara era incrível. Era o desafio do arco, algo que o protagonista não queria ver, mas os outros vídeos dele eram simplesmente muito bons. E por que uma pessoa tão talentosa estaria na transmissão do protagonista? Logo ele recebe uma mensagem de alguém dando um oi. Era aquela mesma pessoa e o protagonista ficava perdido naquela hora. Com isso ele percebe que não era simplesmente uma pessoa normal que mandou uma mensagem para ele. Era uma das melhores pessoas que fazia vídeos de jogos e ele sempre estava fazendo aquele tipo de coisa. Então o protagonista se pergunta o que deveria fazer. No final, será que ele deveria responder àquele cara? Ele acaba vendo a mensagem completa que dá as boas-vindas ao protagonista que estava cativado pelo gameplay dele. Não era para entender errado. O cara apenas gostava de garotas, mas estava fazendo uma proposta de colaboração com o protagonista. Ele disse que não era para se sentir pressionado, apenas para se sentir à vontade para contatar aquele cara caso tivesse algo para pedir. Naquela situação o protagonista se pergunta por que se sentiria pressionado por aquele cara. Ele sempre quis ser como ele no final. Sempre estava pronto para fazer colaborações, ir para o estúdio e ajudar em tudo que pudesse para a fama, mas era difícil pois não tinha ninguém para consultar sobre isso. Logo alguém acaba ligando para o protagonista. Era o amigo dele que simplesmente estava vendo a transmissão e pergunta se o protagonista era realmente aquele nome. Pergunta se as sessões foram boas e qual era aquela reação, como ele era um arqueiro. Ele simplesmente ficou tranquilo e todo mundo começou a chamá-lo de gênero, já que ele estava chamando um pouco de atenção. O amigo perguntou por que ele naquela hora não estava nem um pouco preocupado. Atualmente ele estava feliz com toda aquela situação e começou a rir. O protagonista ficou muito confuso e perguntou o que havia acontecido. De repente ele teve uma luta com o dono e foi expulso da companhia. Eles deveriam jogar todo o astral dentro da sala dele. Então aquele cara de elite simplesmente foi mandado embora e estava pronto para ser contratado por qualquer um. O protagonista se perguntou se aquele cara poderia ser o dono de todas as transmissões dele. Mas aquilo não era o espírito, era uma coisa sem sentido. O protagonista não deveria ter pedido aquilo. Rapidamente isso sumiu de sua cabeça. Mas e se? Porém o amigo do protagonista acaba falando que seria o empresário dele e que ele iria trabalhar com o protagonista a partir de agora. O protagonista fica confuso com toda aquela situação e pergunta se o amigo não gostou disso. Mas não era isso. O protagonista realmente tinha gostado e perguntou se todas as coisas dele não contavam como 100.000 wons. Era exatamente isso. Além disso, era hora de conversar sobre a cápsula, pois ele chorou na primeira vez que tentou. O protagonista fica envergonhado e pede para pararem de falar sobre isso, mas o amigo continua dizendo que ao ver o protagonista daquele jeito fez ele pensar que ele realmente gosta muito de arqueria. E na última vez que o viu percebeu isso melhor do que ninguém. Queria encontrar uma forma de ajudar pois ele gostava muito daquela coisa também. Mas de qualquer forma ele deveria seguir aquilo na carreira pois era uma corporação grande que poderia ser arruinada. Perguntaram o que o amigo dele estaria falando sobre aquilo justamente naquela hora. Então era melhor porque ele vai ficar um tempo como protagonista depois de se tornar uma pessoa que iria procurar trabalho e eles poderiam ter um contrato muito bom. Não era para se preocupar. Perguntam se ele tem certeza dessa situação. O protagonista fala que vai deixar ele sentar no dinheiro e que ele vai ficar logo dessa porta. Então perguntam se o amigo do protagonista poderia começar amanhã. Logo começam a conversar e o protagonista dá um resumo de tudo o que aconteceu até agora. Ele literalmente estava pegando uma proposta de compartilhar visualizações entre outras coisas assim. Perguntam se o amigo dele está muito bem com essa situação. Obviamente ele estava, pois eles não poderiam perder aquela oportunidade. Ele estava muito feliz com aquela situação e foi muito bom em impressionar as pessoas. Podia deixar tudo com ele. Naquela hora ele já tinha algo em mente. Era hora de tentar aquelas habilidades mais tarde. O dia vai passando e logo o pessoal começa a ver o protagonista que estava criando seus canais. Ele tinha 324 seguidores já e era muito bom ver essas coisas. Logo existia uma garota que estava sendo a gerente da outra pessoa que iria fazer a colaboração com o protagonista. E parece que escolheram ele porque perceberam que ele tinha potencial. Mas ele simplesmente continua achando que aquele cara era uma superestrela. Logo a gerente fala que ele quase colapsou quando colaborou com outra pessoa também.
Ele fica irritado com isso, mas era a primeira vez com as coisas, pois a física dele era realmente melhor naquela cidade. Encontrar alguém como ele era simplesmente um investimento para um futuro inexistente. Um mundo que antes as pessoas simplesmente olhavam pelas habilidades pergunta se ele já viu o protagonista pessoalmente. Obviamente aquele cara falou que nunca viu o protagonista apropriadamente. Perguntam se ele é um profissional de verdade, mas é porque estavam entendendo toda aquela situação errada. Ele simplesmente conseguia pensar que tudo iria falhar naquela hora. Logo outra pessoa se aproxima perguntando se o streamer estava por ali. Obviamente ele estava e fala que são boas-vindas para ir para aquele lugar. Assim chega o protagonista com um olhar lindo e simplesmente fala que é um prazer conhecê-los. Logo ficam embasbacados com a situação e dizem que é muito bom conhecer eles também. Eles se apresentam e logo dão boas-vindas para ambos. A pessoa que estava logo atrás do protagonista era o gerente dele também que dá boas-vindas para o pessoal. Eles acham que era simplesmente uma indústria muito fechada pois nunca encontraram uma pessoa tão sociável por perto como aquele cara. Perguntam que tipo de pessoa ele é. Logo começam a olhar aquele cartão e começam a ficar impressionados com a situação, falando que o gerente do protagonista é realmente uma pessoa muito boa mas não era nada. O protagonista fica meio achando que ele só estava tomando a bola da situação. Mas por mais que aquela garota esteja por ali, o gerente do protagonista não é nada comparado àquele cara. Ela se abaixa falando que estaria muito feliz em trabalhar com eles dali para frente. Logo eles deveriam começar a reunião e todos se sentam à mesa. A sequência de transmissões poderia ser referida ali e as partes recolhidas para o ajustamento. Eles deveriam discutir tudo ali juntos. Após aquela discussão eles param um pouco para pensar. Era tudo sobre aquilo. Então eles precisam conversar sobre o dinheiro e sobre aquela parte já que o protagonista é novo nesse tipo de coisa. Realmente ele precisaria da vida dele e pergunta se poderia ir sem algum pagamento. O que acha daquela situação? Não se sabia. Mas ele fala que não poderia fazer isso. Eles estavam vivendo numa era de escravos e ele não tinha muito como fazer aquela situação dar certo. Porém, enquanto o protagonista estava falando, o gerente dele fala por cima como se fosse tampão na boca dele. Como eles estavam a experiência esse ano, receber a compensação fazia com que ele se sentisse mal sobre essa situação. Porém, agora se insistisse em fazer aquilo, ele poderia dar o mínimo de pagamento naquela hora. Porém, a indústria não paga por hora. Perguntaram se isso era verdade necessariamente. Eles perguntam como poderia fazer aquela coisa. Ele poderia dar metade das doações que ele ganharia, poderiam fazer tudo aquilo dar certo. Logo o amigo do protagonista olha um pouco animado para ele e pergunta o que ele acha sobre aquela situação. Porém o protagonista fica sem reação por um tempo. A tarde chegou e ele já começou a ficar meio animado. Metade da doação é muito do que ele ganha em um dia e aquilo poderia ser bastante. Mesmo assim era para olhar o mínimo de doações. De acordo com ele, na stream daquele cara era de 2 milhões de wons. Então eles conseguem ter o mínimo de 100, o que é realmente um grande ganho. Perguntam onde ele chegou com isso e ele acaba mandando para o protagonista todas as coisas que aconteceram. Era uma gravação também, mas nunca se sabe quando deveriam estar preparados para aquela situação. Então aquelas pessoas que estavam fazendo o trabalho de executivos naquele momento realmente iriam ganhar bastante. Se conseguisse terminar o mês com 300 já seria 20% do adicional daquele mês. E ele nem ao menos conversou com o mínimo ainda. Perguntam se está tudo bem. O gerente fala que ele tem um monte de dinheiro salvo, então realmente era necessário fazer aquilo. Também era um plano para tudo. Eles estavam confiando bastante naquilo. Ele realmente nasceu com uma colher de prata. Era muito generoso aquela situação. Logo a transmissão do protagonista começa. Ele dá oi para todo mundo falando que já faz um tempo que ele não faz essas coisas. Eles escutaram que iriam fazer uma colaboração. Naquele momento os rumores já se espalharam bastante e parece que muitas pessoas já estavam por ali. Uma colaboração. O protagonista pergunta que um peixe pequeno como eu poderia fazer para o seu bate-papo, mas para ele era melhor entender que nada iria acontecer por agora. Então ele deveria correr atrás do líder bandido e ele vai tentar fazer isso com apenas um tiro. Eles começam a ficar meio embasbacados com a situação e perguntam então se o protagonista não sabia que um tiro não funcionava. Porém na última vez aquilo funcionou e o protagonista até mesmo fala o nome errado. Mas era um monstro elite e não um chefão. Os chefões são cada vez maiores. Então o protagonista entende que aquilo era problemático. Ele não deveria fazer uma transmissão sobre tomar um chefão que não seja com um tiro. Logo alguém acaba doando para o protagonista para fazer uma missão e suceder um tiro no chefe e ele acaba aceitando. Ele não poderia resistir a tanto dinheiro assim. Já que a missão foi aceita, o protagonista deveria seguir. Mas logo ele percebe que o chefão realmente não tomou um tiro. Mas já era tarde demais, era uma missão impossível. Era algo que ele deveria fazer em larga escala. Poderia quebrar as barreiras e poderia ser simplesmente sem cuidado algum. Logo ele fala agradecendo pela doação da espada de rubi. E era definitivamente certo que ele iria ganhar aquilo.
O pessoal começa a ficar meio adoidado pois eles começaram a perceber que as doações para o protagonista estavam indo diretamente. Aquele tipo de doação era algo grandemente importante, algo que poderia fazer o protagonista ficar melhor. Logo ele percebe que as missões chegaram e havia outras coisas que ele deveria fazer. De alguma forma era hora de seguir em frente para fazer aquilo. Ele entra no jogo e lá estava na última vez que ele estava aparecendo. Alguém chama o protagonista. Era uma mulher chamada Emília que agradece por ter sido salva dos bandidos. O pessoal do bate-papo entra em convulsão pois ela era tão linda e tão amada pelo pessoal. Ela não sabe como agradecer ao protagonista e ele fica pensando que provavelmente ela deve ser a heroína do jogo. Ele se pergunta como deveria responder à mudança de curso do game. Então aparecem duas opções para o protagonista. O pessoal pede para ele escolher a segunda opção, mas ele escolhe a primeira dizendo que não era tão necessário apenas que os mercenários mereciam. Ela começa a brilhar radiante como sempre, mas ele simplesmente amava como ela fazia aquilo. Logo outra pessoa chama a Rosanita que provavelmente era uma segunda heroína que estava no jogo mas o protagonista ainda não conhecia. Ainda havia os riscos dos bandidos aparecerem e outros estariam posicionados fora da montanha. Mas eles poderiam mandar um time de assalto especial para subjugar todos aqueles. Ela ficaria muito feliz em ter aquilo e os NPCs simplesmente entenderiam. Então o tipo de defesa ficaria por ali preparando o acampamento. Era assim que começaria toda aquela situação na floresta. Mas à noite o pessoal já começava a se preparar para ir para lá e todo mundo estava se preparando vendo que tinha um lugar ali perto. O protagonista estava de longe simplesmente olhando tudo que o líder estava fazendo. Ele fala bem baixinho que iriam se aproximar o mais próximo possível e simplesmente levar todo mundo para baixo. Todos deveriam tomar as posições. E é que aquilo estava ficando muito mais intenso do que o protagonista pensava. A sensação de um jogo completamente transmitido no corpo dele era algo que não tinha como diferenciar da realidade. Ele não consegue simplesmente aceitar que aquilo era apenas um jogo. Todos levantam uma espada e começam a atacar com tudo. As bandeiras vermelhas começam a voar para todos os lados e os inimigos começam a se preparar. Naquela hora perguntam de onde todo mundo veio. Os ataques vão para todos os lados e logo o protagonista acerta um tiro na cabeça de um deles. Os bandidos começam a ficar assustados e até que um por um vão caindo no chão sem parar. O protagonista começa a tomar conta de todos naquela hora e simplesmente as pessoas começam a gritar. O protagonista segue em frente mais ainda até que eles pensam em tomar o primeiro arqueiro. Mas como o protagonista conseguiu uma condição naquela hora que era acertar 3 tiros consecutivos na cabeça, algo tinha sido desbloqueado para ele. Era uma habilidade de suporte. O pessoal fala que aquilo era insano. Então logo o protagonista decide testar para ver o que ia acontecer para ver como era a diferença. Ele ativa a habilidade de atirar consecutivamente e acerta 3 tiros na cabeça de uma vez só. O pessoal fica se perguntando se o tiro consecutivo não era uma habilidade ruim antigamente, pois aquilo sempre acerta os tiros na cabeça independente do que acontecesse. Mas era que o tiro consecutivo não deveria ser tão rápido assim. Mas não é que a habilidade é muito rápida. É porque o protagonista é rápido o suficiente. O protagonista pode tirar todo mundo dali. Ele fica pensando que o arco é realmente melhor do que todo mundo pensava, mas era porque ele era muito melhor para ele. E o pessoal acaba fazendo mais doações para o protagonista. Seguindo essa tradição, uma pessoa pergunta se o protagonista não tem namorada. Ele responde que não tem uma namorada. Então estava tudo seguro. Logo ele fala que aquilo era divertido, mas não era tudo sobre o dinheiro. A sensação realística e toda aquela pessoal que estava comemorando tudo era realmente muito bom. Logo alguém toca no ombro do protagonista. Era o NPC que falou que ele estava realmente muito incrível naquele momento e que não poderia ficar tão atrás assim do Império. O protagonista fica feliz. Logo outra pessoa doa e pergunta se já acabou ainda onde estava o chefão. E agora que foi mencionada aquele tipo de coisa o pessoal acaba chamando o chefe pois acharam o corpo de um dos chefões que estavam por ali. Ele já tinha acabado com apenas um tiro na cabeça do protagonista. O pessoal fala que era impossível aquela situação e que eles definitivamente não poderiam ir tão abaixo assim. O protagonista fica se perguntando se a missão de 100.000 wons poderia por algum acaso ter falhado. Porém como ele estava morto 100% de certeza acabou funcionando a missão. E outra pessoa acabou doando para o protagonista. Aquilo foi um tiro perfeito. Era a pessoa com quem o protagonista ia fazer a colaboração. Logo o pessoal começa a ficar se perguntando sobre um tiro perfeito e o protagonista fica pensando, o que será que é esse tal de tiro perfeito que todos estavam falando? A reação do protagonista é a coisa mais normal do mundo, assim como todo mundo que estava preso no bate-papo se perguntando como tudo aquilo poderia acontecer. A outra pessoa queria fazer a colaboração com o portal. Nice! Estava completamente embarcado por todo mundo não saber aquilo. Mas eles teriam certeza de que o protagonista conseguiria explicar perfeitamente.
Ele fica se perguntando o que é um tiro perfeito e logo o protagonista recebe outra doação falando que ele provavelmente deveria saber o que é o tiro perfeito. O protagonista pergunta o que é novamente, mas é que ele estava atirando perfeitamente todas as vezes e ele não saberia o que era o tiro perfeito. Aquele cara era realmente uma pessoa meio difícil de se trabalhar, porém o quão grande gênio ele era lá estava o preço ideal para toda aquela situação. Não poderiam simplesmente contar o tempo que estava sendo o melhor possível. Então ele acaba doando 100.000 wons para o protagonista. Estava falando que o tiro perfeito existia e poderia provar aquilo para o protagonista. Pergunta para ele o que acha deles fazerem uma transmissão amanhã juntos. Então os rumores estavam sendo verdadeiros. Ele estava promovendo tudo aquilo agora. Então acho que o protagonista deveria fazer aquilo ser o melhor. Ele fica pensando um pouco e todo o bate-papo do protagonista fala que ele deveria desistir daquela situação pois ele poderia ser simplesmente humilhado caso entrasse no grupo daquela pessoa. Parece que muitas pessoas estavam sabendo dos membros que iriam entrar agora e todo mundo estava começando a ficar mais animado. Todos estavam olhando para como ele era muito bom aquilo. Então deveria ser tempo de fazer aquilo. Outra pessoa acaba doando para o protagonista e fala que se provarem que o tiro perfeito existe na transmissão de colaboração ele iria dar mais 100.000 para o protagonista. E ele agradece até por aquela situação. E também fala que poderia ser perfeito. Seria uma honra se juntar com aquele cara. Então eles acabam concordando um com o outro e dizem tchau. Naquilo o pessoal acaba dando tchau para aquele cara que queria fazer a colaboração com o protagonista. No meio disso ele fica meio animado mas nunca ficou tão longe de criar uma história como essa e simplesmente ser uma habilidade desconhecida como o tiro perfeito, para criar todo mundo ficar mais animado. Pessoas que fazem transmissões são veteranos simplesmente sabem muito daquela área. O pessoal acaba doando mais ainda para o protagonista e pergunta se ele não vai fazer a reação. Bem, a pessoa já havia saído da transmissão mas mesmo assim ele vai fazer já que ele derrotou o chefão que promoveu aquilo lá. Aquilo era o primeiro momento para acabar a transmissão. O protagonista novamente atira em direção à lua agradecendo pela doação de todo mundo, mas o tiro ainda assim volta e cai sobre ele dando mais um game over. Depois daquele momento o protagonista decide simplesmente tomar um banho e se arrumar, pois aquilo ainda era um pouco perigoso. Ele estava começando a ficar mais paralisado todos os dias e definitivamente aquilo afetava as ondas cerebrais dele. O amigo do protagonista manda uma mensagem falando que se divertiu muito com a transmissão dele e que eles deveriam se conhecer novamente no dia seguinte. Pergunta como ele poderia fazer aquilo. Logo o amigo do protagonista fica irritado dizendo que ele provavelmente se esqueceu do que foi dito anteriormente. Eles iriam fazer uma entrevista em tempo real e também uma transmissão em jogo. Ele se esqueceu um pouco disso. Logo ele acaba pensando na vida real. Talvez não fosse necessário se preocupar tanto. Então era hora de se conhecerem novamente e se verem. Eles deveriam estar reagindo naquela hora. O protagonista entra no site para ver as reações do pessoal. Logo começam a falar sobre o chefão que morreu com apenas um tiro. Era algo que realmente era desconhecido para o pessoal. Mas o protagonista estava confuso e todo mundo estava falando sobre a transmissão de colaboração que iria acontecer no próximo dia. Perguntaram se iriam ver a face do protagonista. Naquele momento ele acaba encontrando algo na sua cabeça mas tudo é esvaziado quando o alarme toca para ele comer. Ele também recebe uma ligação naquela hora e pergunta o porquê de estarem chamando ele. Logo o pessoal pergunta se ele viu o vídeo que foi postado na internet. Era simplesmente um vídeo que pegou 40.000 visualizações e foi postado 1 hora atrás. Mas ele não tem uma conta naquela hora. Era porque outra pessoa queria fazer a transmissão com o protagonista e fez um vídeo divulgando mais a situação. Logo eles decidem dar uma olhada. Estava certo que o protagonista conseguiu fazer aquilo. O vídeo estava perfeito com uma música linda de fundo mostrando todos os momentos. Então aparecia na tela, o tiro perfeito realmente existe. Eles vão descobrir amanhã na transmissão de colaboração que irá acontecer. O protagonista fica muito animado com isso junto com as outras pessoas que haviam visto o vídeo. Todo mundo estava muito animado com aquilo. O próximo dia seria maravilhoso e iria simplesmente mostrar todas as coisas que iriam acontecer. No próximo dia o protagonista se encontraria com a pessoa que faria a transmissão com ele e agora eles deveriam começar a transmissão para mostrar a face de todo mundo. Perguntam se o protagonista está de boa com isso. Ele fala que está tranquilo. Então, aparentemente de 3 a 4 mil pessoas estavam presentes quando começassem. Ele poderia ficar tranquilo por agora. Os gerentes sentam do outro lado dando boa sorte para eles. Então a transmissão começa. A pessoa que iria fazer a transmissão com o protagonista já dá um oi para todo mundo. Ninguém consegue simplesmente aguentar o fato de que na verdade não eram 3 a 4 mil pessoas que estavam por ali, mas sim 10.000 pessoas. A transmissão realmente surpreendeu todo mundo e logo eles dão as boas-vindas à situação. Eles pedem um pouco de agradecimentos para o pessoal que estava se inscrevendo naquela hora. Ele estava interagindo com o público para durar um pouco mais e para o pessoal ver o protagonista. Então aquilo estava batendo recorde chegando a 38 mil pessoas.
O protagonista é apresentado falando que ele é a visita mais importante nos últimos dias. Eles têm que provar um pouco mais do debate que o tiro perfeito existe. Ele não tinha desistido daquilo ainda. Todos estavam esperando e se perguntando o que era o tiro perfeito. Então, de 38 mil pessoas, foi para 39 e todos estavam comemorando o protagonista. E assim foi para 40. Era hora de trazer a pessoa que era o gênio por trás da arquearia. Então dão boas-vindas ao protagonista. O protagonista vai se sentar ali e acaba se apresentando para todo mundo. Eles começam a tirar muitas fotos falando que ele é muito lindo, perfeito e magnífico. As pessoas simplesmente não conseguem parar e logo ele é apresentado como lindo. Todos estavam surpresos na primeira vez que viram ele também, pois era uma pessoa muito perfeita. Então eles deveriam começar primeiramente com a gameplay ou poderiam também começar com a entrevista para o protagonista. Mas o pessoal fica pedindo para continuar com o jogo pois eles queriam fazer as outras coisas. E todo mundo sabia que estava muito feliz por aquilo ali, então era para manter os modos naquela situação. O bate-papo dele era realmente muito movimentado. Então agora que eles receberam a opinião deveriam começar. E era claro, com isso eles perguntam, qual é a utilização do código do protagonista? Ele pergunta o que era isso. Era o código que ele utilizava para optimizar a cápsula dele para continuar com o corpo e o cérebro dele juntos. O protagonista fica paralisado por um tempo. Ele pergunta se aquilo era realmente tão importante assim e eles perguntam se o protagonista não sabe. Não tem tempo que ele tenha jogado aquilo sem a otimização. Ele realmente estava andando agora como se fosse um saco de areia pesado enquanto jogava tudo. E pergunta se aquilo era realmente possível. Logo o gerente do protagonista se lembra de algo que aconteceu lá atrás no capítulo 4, algo que ele esqueceu completamente. Logo ele chama outra pessoa que estava fazendo a transmissão, mas ele fala que o protagonista realmente não sabe, pois esqueceu completamente de contar para ele. Então era verdade e eles entenderam a situação. Aquela pessoa estava se sentindo meio estranha para todo mundo, mas eles trouxeram uma cápsula secundária e ele estava jogando sem saber de nada. Ele realmente era uma lenda verdadeira. Então era a razão do porquê ele simplesmente saiu da transmissão sem contar para ninguém. E ele pergunta se isso era verdade e aconteceu. Aconteceu toda vez que ele acaba morrendo dentro do jogo. E perguntam como ele continua jogando depois de morrer. Atualmente ele nunca morreu. Na verdade ele mesmo tirou um tiro na própria cabeça. Ele é realmente um gênio. Na verdade, o protagonista acaba agradecendo por toda aquela situação. Era maravilhoso tudo aquilo. Ele realmente era alguma coisa. O típico figura genial que todo mundo queria ver. Naquela hora estava por ali. Era isso que todo mundo queria ver. Ele é realmente uma pessoa que cabe muito bem para todas as transmissões possíveis. Então perguntam o porquê de aquilo ser muito bom. Eles deveriam começar a fazer o código de otimização naquela hora e logo o protagonista entra no jogo e acaba focando no código de otimização. Aquilo realmente aconteceu muito rápido. Eles perguntam como o protagonista se sente depois de passar pelo código de otimização. Mas parece que aquele espaço virtual era suposto para ser algo como. Ele não sente que tem corpo, mas era por conta de que a consciência estava por ali. Agora que tudo isso estava feito era hora de fazer o tiro perfeito. Finalmente estava acontecendo para o pessoal que estava vendo as lives. E logo estava começando o jogo. O protagonista fica ansioso para perguntar se ele realmente vai conseguir acertar um tiro perfeito. Logo eles deveriam explicar a missão de hoje. Ele estava fazendo o progresso do protagonista. Então era simplesmente começar agora. Eles estavam conversando com a garota Emília para fazer outra missão para eles, pois havia uma caverna de Goblin ali perto que daria aos fazendeiros um tempo difícil. Eles deveriam encontrar as coisas na caverna e eliminar todos eles. Já fazia um tempo desde que receberam aquela missão. Naquela hora era hora de pegar bons resultados. Pergunta se o pessoal entendeu. Eles falam que sim. Então a carruagem continua andando e eles deveriam saber como poderiam usar o tiro perfeito naquele jogo. Existe um sistema onde conta os pontos vitais. Era para imaginar um círculo em cima da cabeça um pouco menor e também outros cantos que são conhecidos como pontos vitais. Logo em seguida, a condição para acertar um tiro perfeito na arquearia era justamente igual ao que o protagonista fazia. Ele perguntou qual era a segunda condição. A segunda condição é realmente a mais difícil. Se ele conseguiu suceder na primeira tentativa, ele simplesmente deveria entrar em contato com a primeira condição para acertar a segunda, que era o tiro perfeito. O protagonista entende e acaba quebrando a outra pessoa que estava fazendo a transmissão. Ele estava reagindo como se estivesse bem calmo naquela hora, como se nada significasse para ele. Talvez ele deveria arquivar o tiro perfeito, pois não era algo que o protagonista estava tão interessado. Logo o NPC acaba chegando e dando um soco com tudo na outra pessoa. Assim eles falam que já chegaram e ele pede desculpas. Não era para conversar com ele se ele estava contando no meio e perguntava de onde ele veio. Logo ele começa a se acalmar tanto para chegar ao protagonista e falar que eles estavam indo com tudo naquela missão. O Roman acaba segurando todo mundo à risada e logo eles continuam para frente na caverna dos Goblins.
Eles acabam encontrando alguns inimigos e o grupo de pessoas em meio a risos e brincadeiras acaba pedindo para verificar o tiro perfeito como se fosse algo importante para o momento. O NPC, com sua personalidade impetuosa e sem paciência para distrações, acaba dando mais um soco na cabeça daquele que insistia em falar demais, advertindo de forma ríspida que se ele realmente quisesse ajudar deveria simplesmente ficar quieto e agir conforme necessário. O bate-papo estava repleto de risadas e provocações, com todos se divertindo naquela situação caótica e cheia de tensão. Então chega o momento crucial, o momento em que o protagonista, como sempre, toma as rédeas da situação e se prepara para agir de maneira implacável. Era hora de fazer o que ele sempre faz, de dominar a situação e subjugar os monstros que surgem à sua frente. Com todos aqueles monstros se materializando diante dele, o protagonista sente uma mudança sutil mais significativa. Ele percebe que agora o movimento era muito mais fácil, como se seu corpo e mente estivessem em uma sintonia ainda mais afinada. O personagem exibe uma otimização interessante em suas habilidades e reações, algo que parece ter sido aperfeiçoado ao longo do tempo, permitindo-lhe uma eficácia surpreendente. No entanto, havia algo estranho naquele momento, um sentimento desconfortável que, embora imediato, desaparecia rapidamente como uma sensação passageira que não conseguia se firmar em sua mente. O protagonista sabia que algo estava diferente, mas se concentrava nas ações à frente, focado no que precisava ser feito. A tensão e a confiança mesclavam-se de maneira curiosa, criando um cenário onde ele se sentia invencível e ao mesmo tempo alerta para qualquer imprevisto. Então, do nada, ele começa a planejar o tiro. Ele acaba soltando a flecha com tudo na cabeça de um deles e aquilo acaba fazendo com que ele atire mais uma vez e várias vezes seguidas. Ele simplesmente não para de forma alguma. Ele se prepara e novamente ele atira. Ele tem uma psique monstruosa. E ele simplesmente estava com uma característica distintiva que consegue ver a atitude dele. Aquilo era incrível. Era como se ele estivesse completamente perfeito naquela hora. O protagonista sabia que aquele momento estava prestes a ser encerrado. Ele olhou ao redor com a certeza de que tinha a situação sob controle. Percebeu de maneira clara e inquestionável que era a estrela do show, o centro de toda a ação, e que tudo girava em torno dele. Com um olhar firme e determinado, ele entendeu que não poderia perder tempo. Era hora de continuar avançando para o que estava por vir. O futuro parecia estar ao seu alcance e a confiança que irradiava dele fazia com que o próximo passo se tornasse inevitável. Ele não hesitou. Sabia que o que estava à frente exigiria sua total habilidade e foco, mas ele estava mais do que preparado. Com a determinação estampada em seu rosto, o protagonista se lançou para o que viria a seguir, pronto para mostrar a todos mais uma vez quem era realmente o responsável por conduzir tudo. Se você assistiu até aqui, deixe um like e comente parte 2. E também se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!